Beleza. Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é André. Eu sou um Cloud Solution Architect na Microsoft. Eu sou um especialista na parte de dados e inteligência artificial. Eu estou aqui com o meu colega Alfeu. Alfeu, quer se apresentar aí para a galera? Sim, boa noite, pessoal. Boa noite, bom dia. Como é gravado, eu não sei muito bem quando é que isso vai ser de fato exposto ou quando é que vocês vão assistir. Meu nome é Alfeu, trabalho na Microsoft também como arquiteto de Data and AI, também focado na área de manufatura, tá? E é isso. Tá, pessoal, a ideia aqui hoje é a gente falar um pouco sobre inteligência artificial, né, transformando a manufatura, na indústria de manufatura. Eu e o Alfeu, dentro da Microsoft, a gente trabalha nesse segmento, entre outros segmentos também. Então, para começar aqui, o que a gente queria fazer é dar pelo menos uma introdução para vocês aí sobre o que é inteligência artificial. A gente não sabe se todo mundo que está assistindo já conhece, sabe o que é, então qual que é a ideia? A gente vai falar um pouco sobre o que é isso, desvendar um pouco ela. Depois a gente vai falar alguns desafios que a área de manufatura sofre hoje, como a gente consegue aplicar a inteligência artificial dentro do ambiente de manufatura para ajudar a resolver esses problemas. Depois o Alfeu vai comentar algumas arquiteturas de referência, alguns exemplos de soluções que a gente pode atender com inteligência artificial utilizando o Azure. E a gente tem um caso de uso aí também depois para compartilhar com vocês, tá? Então, primeiro, o que é inteligência artificial? Né? Inteligência artificial nada mais é que uma tecnologia, né, no caso, normalmente um computador, que a gente consegue programar ele para perceber, aprender e raciocinar, estendendo a capacidade das pessoas em uma organização. Então, a ideia é que você tenha um computador, no caso, né, um poder de computação, que consiga tomar decisões sem que você precise passar comandos direto para ele, né? Então, que ele consiga ali raciocinar, então pode acontecer alguma coisa e ele consiga ter uma resposta baseado aí em histórico de dados passados, treinamento de modelos e assim por diante, tá? Quando a gente fala muito em inteligência artificial, o pessoal acaba sempre pensando, lembrando de filmes aí de ficção, onde tem aqueles robôs que acabam tentando dominar o mundo, Skynet, coisas do tipo. Na verdade, por trás desses filmes, o conceito é realmente inteligência artificial, então é uma máquina que acaba tendo um pensamento aí, consegue tomar decisões e acaba ficando super inteligente no caso. Óbvio que isso é levado a um nível extremo, assim, né? Isso basicamente não existe, pelo menos hoje. Mas a ideia é exatamente essa, né? Que a gente consiga ter ali como se fosse um cérebro humano dentro de uma máquina, pensando e tomando decisões igual nós humanos fazemos no dia a dia das nossas vidas aí, né? Tá. Então, assim, se a gente for pensar, uma coisa que acontece muito é que ninguém sabe muito bem quando que surgiu a inteligência artificial, o que é inteligência artificial. Na verdade, a inteligência artificial ela é um grupo que a gente vai ter vários segmentos de estudos dentro deles, né? Então, por exemplo, desde aí 1950 já tem esse estudo sobre inteligência artificial. Então, a gente falava sobre linguagem natural, sistemas inteligentes, o campo de visão mesmo. E aí, ultimamente, as coisas que têm sido mais conversadas aí, então lá um pouco antes de 1990, entre 1980 e 1990, a gente começou a trabalhar com algoritmos de machine learning, né? Machine learning nada mais é uma série de algoritmos basicamente estatísticos, aí, matemáticos, para fazer com que a máquina aprenda de forma supervisionada ou não supervisionada, a gente não vai entrar em detalhe sobre machine learning aqui, mas para que possa tomar decisões aí de acordo, fazer uma análise preditiva aí das nossas informações, né? Atualmente, aí, depois de 2010, esses algoritmos têm evoluído para um cenário de deep learning, então a gente tem basicamente redes neurais fazendo esse tipo de análise para nós, mas a gente também tem serviços cognitivos, que nem eu comentei agora há pouco, a parte de inteligência de aplicações, visão, linguagem natural, tudo isso faz parte da inteligência artificial, né? Então, qualquer ferramenta que a gente tenha que seja possível utilizar para fazer com que uma máquina pense, raciocine, aprenda, é considerado
um segmento de estudo dentro de inteligência artificial, tá? E aí, para vocês terem uma ideia, assim, de coisas que vocês provavelmente já utilizam no dia a dia de vocês, que são baseados em inteligência artificial, a gente trouxe aqui alguns exemplos de quando você utilizaria a inteligência artificial, né? Então, por exemplo, cenários que você não consegue codificar. Então, aprendizado de detectação de imagens, quando você precisa transformar fala, por exemplo, detectar uma fala, e transformar isso num texto, por exemplo, ou vice-versa. Quando você não consegue escalar, então, por exemplo, detectar fraudes, né? Fraudes de cartão de crédito. Isso é uma coisa que você não consegue fazer manualmente, você teria que ter milhares de pessoas para conseguir fazer algo desse tipo, né? Então, você consegue criar um algoritmo que detecte algo que sai ali do padrão do que é esperado para verificar se um cartão está sendo fraudado, se um telefone foi clonado, coisas do tipo, né? O seu próprio spam que você tem no seu e-mail, por exemplo, como é que ele detecta isso automaticamente? Ele vai aprendendo conforme uma base gigantesca de conhecimento e vai te falar se aquele e-mail é considerado spam, porque outras pessoas marcaram como spam, e assim por diante. Então, você recebe eles vão ser classificados dessa forma e separados, por exemplo, na sua caixa de correio, né? Ou, por exemplo, quando você precisa se adaptar. Então, um cenário bem comum, hoje em dia, eu acho que basicamente todos os celulares, smartphones têm, é quando você precisa trabalhar com texto preditivo. Então, alguns celulares, ou quando você baixa algum tipo de aplicativo no celular, ele te ajuda a escrever. Então, você está ali escrevendo uma mensagem, um e-mail, ou no próprio WhatsApp, ou o que for, ele vai identificando o que você está escrevendo e ele te ajuda a autocompletar. Então, você começa a escrever parte do seu texto, ele já completa para você e vai te dando o próximo texto que você poderia utilizar. Então, assim, existe até umas brincadeiras que a gente tiver na internet, aí muita gente fazendo que aperte 3 vezes autocompletar aí e me mostre qual que seria o texto que o seu celular completa. Ele utiliza as palavras que você mais utiliza e em relação ao conjunto de caracteres que você está trabalhando, né? Ou também um outro cenário aí que a gente vê muito em uso de inteligência artificial é quando você não consegue fazer o tracking nessa informação. Então, por exemplo, o cenário de jogos, cenários de robôs, por exemplo, é algo que você não consegue fazer um tracking. Então, você precisa utilizar a inteligência artificial para ele conseguir sempre estar ali lendo, aprendendo e aplicando e raciocinando, tendo uma ação a cada interação, por exemplo, né? Tá, e para vocês entenderem um pouco como é que da onde que surgiu, por exemplo, a inteligência artificial, da onde surgiu o machine learning, deep learning, serviços cognitivos e tudo mais, como eu falei, isso é tudo baseado em matemática, né? Então, se a gente for pensar aqui, como é que as coisas funcionam? A gente tem um gráfico aqui que mostra o valor que isso traz para uma empresa, por exemplo, no cenário que a gente está falando aqui de manufatura, e quão difícil isso é. Então, por exemplo, se a gente pegar alguns anos atrás, por mais que já existiam esses mecanismos de machine learning, porém eram muito acadêmicos, a gente tinha o que a gente chamava de análises descritivas, né? O que eram análises descritivas? Basicamente, se a gente olhar aqui no gráfico, é o cenário mais simples, e ele vai te falar exatamente o que aconteceu com seus dados. Então, assim, é aquele basicamente o BI clássico, tá? Então, para quem conhece Business Intelligence, o pessoal tinha uma base de dados e começava a fazer análise sobre aquela informação, que seria aqui o segundo pilar, aqui a segunda linha que a gente tem, que seria, depois que a gente sabe o que aconteceu com uma análise descritiva, a gente faz uma análise diagnóstica para saber por que aquilo aconteceu, né? E aí a gente está chegando no momento em que o passado não interessa mais para a gente. Na verdade, não que não interessa, né? Que a gente precisa começar a tomar ações baseadas em o que pode acontecer e qual que é esse impacto, né? Para se a gente consegue prever algo que vai acontecer, por que a gente não pode antecipar isso? E se for algo ruim, a gente tomar uma decisão diferente para evitar que aquilo aconteça. Então, a gente está chegando num cenário de análises preditivas. Então, quando que vai acontecer determinada coisa? E depois a gente vai chegar no cenário de análise prescritiva, que é como é que a gente garante que isso aconteça, né? Ou até como a gente garante que isso não aconteça, por exemplo. Então, esse gráfico aqui mostra basicamente a dificuldade e o valor que isso agrega. Então, assim, a gente analisar o que aconteceu é uma coisa relativamente simples,
Óbvio que não é simples, porque depende de várias questões de negócio, questões de dados e tudo mais, mas comparado aos tipos de análise que a gente pode fazer, ele é mais simples do que uma análise prescritiva, que é onde a gente quer saber quando que alguma coisa vai acontecer ou o que vai acontecer, né? Então, quanto mais para a direita aqui, mais para cima, a gente tem uma dificuldade maior, porém a gente tem mais valor agregado, tá? E aí, falando um pouco da área de manufatura, a área de manufatura tem passado por uma transformação digital gigantesca nos últimos anos, né? Isso devido a N cenários, assim, a indústria precisa realmente se modernizar, né? E, além disso, os cenários aí que a gente tem visto de Covid, por exemplo, faz com que essa transformação digital seja acelerada também, tá? Então, assim, uma coisa que a gente escuta muito dos clientes que é o que a gente precisa fazer para ajudar vocês de manufatura, né? O que a manufatura está pedindo, né? O que eles estão focados, quais são os pontos de dor que vocês têm, né? Então, uma coisa que eles estão trabalhando é focar nos resultados de negócio para os clientes, né? Então, eles têm trabalhado assim em serviços que vêm desde a ponta lá da produção, do início da produção, até fazer uma entrega de um produto como serviço lá para o seu cliente no final das contas, tá? Outra coisa também que eles têm pedido muito é transformar a parte de fábricas deles, né? Então, eles esperam ter fábricas mais ágeis, mais responsivas, tanto dentro da cadeia de supply chain, ou tanto quanto os processos que eles já usam no dia a dia. E isso também é muito atrelado à questão de sustentabilidade que precisa ser trabalhada dentro dos nossos clientes, não só dos nossos clientes, mas de todos as empresas que estão no segmento de manufatura, tá? E aí também eles precisam continuar focando aí com a responsabilidade, a parte de compliance nas práticas de manufatura. Então, assim, esses 3 pontos que eu estou falando estão extremamente ligados aos pedidos dos clientes, né? Tipo, quando eles buscam transformação digital, os pilares que eles estão trabalhando para melhorar junto com inteligência artificial, machine learning, serviços cognitivos, etc., são baseados basicamente nesses 3 pontos. E aí tem algumas tendências aí por que fez a manufatura mudar, né? Então, existem algumas tendências digitais aí que fizeram que a segmento de manufatura sofresse essa alteração, né? Então, uma coisa que eles perceberam é que eles precisam melhorar a experiência com o cliente, tá? E isso é totalmente dependente, relacionado, atrelado ao sucesso dos seus clientes, do seu trabalho, tá? Então, assim, se a gente for ver isso aqui, tem uma informação aqui legal, que é que 71% das companhias business to business estão em risco de perder seus clientes porque eles não estão totalmente engajados com seus clientes. Então, por exemplo, eu sou dono de uma empresa de manufatura, eu estou fazendo algumas coisas que para o meu cliente não vai fazer diferença, ou vai afetar meu cliente diretamente de uma forma ruim, e acaba acontecendo que meu cliente acaba procurando uma outra empresa que atenda de uma forma melhor, por exemplo, né? Um outro cenário é a área de inovação, né? Então, assim, as coisas hoje mudam muito rápido, a tecnologia avança muito rápido, e nós temos ferramentas novas aí basicamente todo mês, temos pessoal acadêmico aí estudando vários modelos, melhorando a forma de como as coisas são calculadas, e aí, por exemplo, as empresas de manufatura esperam que, trabalhando com fábricas conectadas, vai melhorar o nível de entrega deles. Então, esse nível de entrega, eles esperam que seja melhorado em assim, até 80%, por exemplo, né, usando inovação. Então, trazendo machine learning, trazendo inteligência artificial, vai melhorar 80% o resultado que a empresa dá, não somente em questão de financeira, mas também em questão de sustentabilidade, em questão de processo, assim por diante, tá? E uma outra coisa que eles também têm visto que está acontecendo é que modelos de negócio estão sendo criados baseados em serviços. Então, 83% das manufaturas disseram que se eles começarem a vender produtos como serviços, isso vai aumentar a rentabilidade deles, tá? Então, isso são dados aí que a gente tem visto dos nossos clientes, não só dos nossos clientes, dados que não são relacionados a clientes Microsoft, por exemplo, são dados do segmento de manufatura, na verdade. Tá? Então, o que mais?
a gente tem alguns pontos que estão, quando a gente fala com o segmento de manufatura, que são pontos de atenção, né? Então, a parte de margem de erosão e crescimento de custos é um ponto que eles se preocupam bastante. Então, como é que a gente pode atrelar a inteligência artificial para resolver esses pontos de atenção que a gente tem dentro do segmento de manufatura, né? Essas dores que ele tem. Então, assim, a inteligência artificial ela pode melhorar a eficiência operacional, pode ajudar em automação de ativos na área de manutenção. Então, por exemplo, a gente vai dar alguns exemplos durante essa apresentação. Então, você pode, sei lá, prever quando você precisa fazer a manutenção de uma máquina, vou falar disso daqui a pouco. E aí você também pode melhorar essa parte de erosão de riscos e crescimento de custos com a parte de se você ter menos troca de ativos também, né, de equipamentos, por exemplo. Tá? Um outro ponto é que as demandas, as necessidades do cliente mudam constantemente de forma dinâmica e os produtos também são variáveis. Então, se você tiver uma forma de trabalhar, por exemplo, o gerenciamento do seu inventário de uma forma preditiva, no sentido que você consiga falar quanto que você precisa ter dentro de um seu estoque para você não produzir a mais, não produzir a menos, ou, por exemplo, na parte de vendas, você trabalhar com contratos mais flexíveis, que facilite a venda desses itens em cenários, por exemplo, que nem a gente está vivendo hoje do Covid, isso vai melhorar tanto para você como segmento de manufatura, a parte de distribuição, por exemplo, quanto para o cliente também, que vai ter uma melhor condição de fazer a aquisição desses assets, né? Uma outra dor que eles têm sempre em mente é a deteriorização dos ativos e o crescimento de um déficit de conhecimento. Então, como as coisas mudam muito rápido, evoluem muito rápido, às vezes também as pessoas não conseguem acompanhar isso, porém, às vezes não conseguem acompanhar o que está acontecendo dentro da empresa, né? Então, alguns pontos são a gente melhorar a parte de treinamento para esses funcionários e ter a parte de linguagem natural também, linguagem natural não, desculpa, de interfaces mais simples e mais inteligentes para que as pessoas possam somente consumir um relatório e tomar uma decisão de uma forma mais fácil, não ter que fazer um relatório extra para isso, ou ter que utilizar várias ferramentas ali, vários serviços, vários componentes para conseguir atingir o que a área precisa fazer, tá? Então, assim, imagina se você tivesse, por exemplo, uma produção mais flexível, que você conseguisse monitorar a esteira de produção de vocês, por exemplo, com sensores, e aí você ia ter esses dados, por exemplo, em tempo real. E aí você falaria assim para mim, poxa, mas para que eu quero isso? Imagina, por exemplo, que você precisa fazer, sei lá, 1.000 unidades de um produto, e aí você vê que a sua unidade de produto por minuto, sei lá, por minuto é muito pouco, né? Vamos falar por hora, por exemplo. E aí você precisa monitorar se você está chegando nesse valor, porque se você não estiver produzindo 1.000, você está produzindo 500, pode ser que você precise tomar uma ação. Qual que seria a ação? Ou você vai colocar mais pessoas para trabalhar nessa esteira, vai duplicar a esteira. Se for um processo totalmente automático, você pode talvez aumentar a velocidade com que esse processo seja executado, se for possível. Mas também tem o cenário contrário, onde você vai precisar, às vezes, você está produzindo muito, e você fala assim, olha, eu estou produzindo tanto, esse produto vai ficar parado aqui. Esse produto ficar parado no meu estoque é ruim porque está me ocupando espaço, isso custa dinheiro, é ruim porque às vezes eu não vou vender e eu vou ter que jogar um preço lá embaixo, vou acabar tendo uma perda aqui, então não é bom. Então você vai conseguir controlar exatamente o que está acontecendo dentro da sua esteira de produção, por exemplo. Tá? Um outro cenário imagine que você pudesse ter as manutenções de forma preditiva. O que isso quer dizer? Você tem, sei lá, uma esteira ali de transporte dentro da sua empresa de manufatura, e aí você vê que a sua esteira tem um rolamento que está estragando, que vai precisar ser trocado, você vê que a borracha da esteira está rasgando, e aí o que isso pode fazer? Se você conseguir identificar que ocorreu um rasgo na esteira, por exemplo, ou que o rolamento está ruim, que vai precisar, por exemplo, de acordo com o seu modelo de machine learning, você prevê que daqui 10 dias você tem que fazer essa troca, o que você poderia fazer? Ter um sistema com inteligência artificial para fazer essa identificação. Isso poderia verificar se você já tem esse componente que precisa ser
trocado ou fazer somente uma manutenção simples disponível dentro do seu estoque, dentro da sua área de manutenção. Se não tiver, ele poderia até fazer a compra automática disso para você. E aí abrir um chamado, por exemplo, para a área de manutenção realizar a troca daqui, sei lá, 2 de 3 dias, porque é o tempo que a peça vai chegar, ou você já tem a peça e é o tempo que você tem disponível do pessoal da sua área de manutenção para trabalhar nisso. E aí você acaba trocando, por exemplo, se tinha 10 dias para estragar, com base no seu algoritmo de machine learning, você troca isso com, sei lá, 3, 4 dias antes, você evita que a máquina gere um problema, porque se a esteira quebrar, por exemplo, a rasgar, né, a borracha, ou o rolamento estragar, isso pode danificar outra parte da máquina, que vai te custar mais dinheiro para trocar isso. E se você, por exemplo, quebrou, agora você vai arrumar, você às vezes não tem gente para pôr para trabalhar nesse equipamento, e além disso, você às vezes não tem a peça. Então imagina um cenário que quebrou a esteira, você até tem gente para trabalhar, mas você não tem a peça e você vai buscar num fornecedor, essa peça não tem no mercado, vai ter que ser importada alguma coisa. Imagina você ficar uma semana, meses, com uma esteira parada, um monte de funcionário que não pode trabalhar naquela esteira, e você às vezes não consegue realocar eles para outras tarefas, porque você não pensou que a máquina fosse quebrar, você trabalhou totalmente no reativo. Então, essa parte proativo vai melhorar seus processos, vai melhorar o seu custo, e vai te ajudar aí a manter o processo sempre 24/7, por exemplo, se for uma empresa desse tipo, sempre em andamento, tá? Outra coisa, assim, que a gente pode pensar imagina que você queira, o que você pode fazer? Melhorar o fluxo de informação dentro da área de operações da sua empresa, né, da área de negócio. Né? Todo mundo vai saber o que está acontecendo, porque esses dados vão ser recebidos, centralizados em algum lugar, tratados, vai ter várias pessoas trabalhando com o mesmo dado e compartilhando isso uma com as outras. Hoje, o que acontece, se você não tem isso dentro de um sistema, por exemplo, você não consegue capturar essas informações com sensores, outro tipo de equipamento, você depende de alguém lá analisar, e essa pessoa vai assim, analisar essa informação, sei lá, uma vez por semana, ou todo dia. Você não consegue pôr alguém para pegar a informação ali quase em tempo real. Então, quanto mais informação você gerar, isso te dá uma munição para você trabalhar com essas informações para evitar problemas, para tomar uma decisão de uma forma mais rápido, para decidir se vocês vão produzir mais, se vão produzir menos, se uma área vai fazer uma promoção, por exemplo, porque ela viu que a quantidade de produção foi aumentada em X%, por exemplo. Então, você vai estar distribuindo mais informação que você possa trabalhar. E imagina que você consegue distribuir também um serviço mais rentável para a empresa e os seus clientes acabam ficando também mais leais a você. Por quê? Você tendo esse ambiente totalmente monitorado, por exemplo, você consegue garantir para o cliente que você vai entregar o que ele requisitou para você com uma boa qualidade e na data que vocês combinarem. Então, por exemplo, um cliente falou que precisa de 100 mil peças de determinado produto para daqui uma semana. Com essas informações, você consegue falar para ele se você consegue ou não consegue entregar isso, né? Se você tem que aumentar a sua produção, se tem que abaixar a produção, se tem que comprar alguma coisa a mais. Então, você consegue ter uma ideia e ser mais assertivo na hora de falar, ok, estou aceitando o seu pedido, vou entregar isso para você na data tal, tanto que você precisa. E aí o cliente vai ficar feliz porque você está entregando um produto com alta qualidade e na data que ele pediu. Imagino que vocês tenham tido, se não tiveram, provavelmente vão ter, espero que não tenha na verdade, problemas de fechar uma compra e quando chegar a data combinada de receber, você não receber porque atrasou, a pessoa não te avisou, e isso demorar, sei lá, semanas para receber, impactar em outras coisas que você tinha planejado, ou você receber uma coisa de má qualidade porque a pessoa teve que fazer meio que de última hora para te entregar. Então isso aumenta a satisfação do cliente que vai ter lá na ponta da entrega, né? Então a gente falando um pouco de tudo isso, a gente está chegando no cenário de que a gente quer empoderar a fábrica do futuro, tá? Então assim, o que essa fábrica do futuro vai ter? Vai acabar acontecendo assim, alguns cenários, algumas prioridades no cenário que vão ser definidos. Então, por exemplo, a gente vai transformar como os trabalhadores trabalham, a gente vai ter produtos mais conectados, a gente vai ter o campo mais conectado, então você vai ter, sei lá, por exemplo, nessa imagem aqui, a gente tem um dronezinho fazendo uma análise para você evitar que você tenha que subir, por exemplo, numa área de risco. Você vai ter as suas diversas áreas dentro da sua empresa de manufatura, por exemplo, no cenário que a gente está trabalhando,
totalmente ligadas, munidas de informação, algumas coisas tendo tomadas de decisões automáticas. A gente vai ter também algumas operações sendo, vamos dizer, atualizadas, né, transformadas devido à transformação digital, então coisas que faziam-se manualmente não vão ser feitas, coisas que um humano precisava fazer vai ser feita por uma máquina. A cadeia de suprimentos vai ser totalmente inteligente ali, ou mais próximo disso, então você vai conseguir controlar melhor, você vai conseguir se planejar melhor, e tudo isso vai estar também atrelado a questões de sustentabilidade. E para a gente atribuir isso dentro de um cenário futuro, o que a gente vê é que existem várias ferramentas no mercado para trabalhar. Então, por exemplo, inteligência artificial, que eu falei, tem vários segmentos de estudo, como serviços cognitivos, machine learning, linguagem natural, etc. Mas por baixo disso a gente vai ter várias outras tecnologias. Então, por exemplo, a gente vai ter internet das coisas para capturar as informações, processamento em edge devices para a gente processar lá na ponta o dado e não tiver que trafegar isso para vários lugares e ter uma latência baixa nas respostas, uso de nuvem, uso de computadores de alta performance, uso de realidade virtual para fazer treinamentos, por exemplo, ou para fazer simulações, blockchain, computação quântica e assim por diante, tá? E isso tudo, assim, são coisas que já estão acontecendo agora. Às vezes eu falo alguma coisa aqui que vocês podem pensar, poxa, isso aqui é muito futurista, mas não, isso realmente a gente tem clientes mesmo, eu trabalho, o Alfeu trabalha, outras pessoas aqui da Microsoft trabalham com clientes que estão buscando esse tipo de cenário e soluções que resolvam esses problemas. A gente vai mostrar algumas arquiteturas de referência para vocês terem ideia de como isso pode ser resolvido, né, dentro do Azure, por exemplo, tá? Só que para a gente chegar nesse cenário de ambientes cognitivos, não é uma coisa rápida. Quanto mais leva tempo, né? E quanto mais cognitivo for, vamos dizer assim, vocês podem ver que tem mais valor. Então, para a gente começar, a gente tem basicamente 3 fases. Então, a pessoa precisa ali ter a fase que ela começa a se conectar. Então, o que isso quer dizer? Vai melhorar a produtividade, vai melhorar a qualidade, vai reduzir o inventário. E aí você vai ter o quê? Você vai ter que começar a capturar dados, manter esses dados conectados de diversas fontes de dados e ver o que está acontecendo. Então, você está naquela parte ali prescritiva da sua informação, né? Depois disso, você vai entrar numa área que a gente chama de preditiva. Então, assim, você quer começar a reduzir custo, melhorar o nível do seu serviço, e assim por diante. E aí você vai começar a usar Analytics para entender as causas e os impactos do que aconteceu. Poxa, isso aqui aconteceu, me causou um determinado problema, e qual que é esse impacto no meu negócio, né? E aí você começa a pensar mais para frente, como é que eu evito isso, né? Como é que eu garanto que isso não vai acontecer, né? E isso entra no cenário de inteligência artificial, tá? Então você vai ter esses modelos de AI, de machine learning, prevendo quando isso vai acontecer, e você pode daí entender que você alterando determinada variável, isso vai resolver o seu problema ou vai diminuir, porque às vezes é um problema que você não consegue sair, que é uma coisa que realmente vai acontecer, tá? E aí até a gente chegar na parte de cognitiva da coisa, tá? Então a gente vai otimizar, por exemplo, o preço, vai melhorar as margens. E qual é a ideia? A ideia é que você tenha, por exemplo, dispositivos que possam receber dados em tempo real e consigam raciocinar e dar uma resposta para isso, para fazer o drive dessa informação e melhorar a sua cadeia de produção, por exemplo. E aí depois, no final de tudo, você vai começar a gerar novos modelos de negócio aí baseados em serviços cognitivos, por exemplo, tá? Para vocês terem ideia, eu vou passar agora para o Alfeu, ele vai falar um pouco da arquitetura de referência, tá? De alguns cenários com Azure, dentro do ambiente do segmento de manufatura, como é que a gente resolve alguns problemas aí e quais ferramentas a gente consegue utilizar. Show, maravilha. Deixa eu só conferir, André, se eu tenho como fazer o request do control aqui. Bom, beleza. Deixa eu testar aqui a passagem, só para ver se está tudo certo. Se eu consigo controlar sua slide aí. Se não der certo, você me fala que eu passo aqui para você. Tá, não rolou. Não, aí, beleza. Então, só para contextualizar mais um pouco, né? Essa é a parte, a gente sendo arquiteto de solução, essa é a parte que a gente ama fazer, né? É onde a gente pega todos esses problemas que o André pontuou, né? Todos esses problemas que a indústria nos traz e a gente transforma isso em solução dentro da plataforma. Então a gente se sente honrado, né? Na grande maioria do tempo aí, por fazer parte disso, de soluções que realmente vão agregar para os nossos clientes, que vão melhorar o produto ali para o consumidor final, para a indústria como um todo. Então, o que a gente faz aqui tem muito poder e a gente é muito grato por isso, tá?
O intuito agora de falar sobre arquitetura são algumas arquiteturas de referência que a Microsoft tem. No final, a gente vai passar algumas referências, porque a Microsoft tem um centro de arquiteturas, né, arquiteturas recomendadas para vários tipos de cenários e indústrias. Então, a gente está falando aqui de manufacturing, de manufatura, porém a gente vai ter outras recomendações para outros tipos de setores lá dentro desse link, tá? No final, a gente vai passar para vocês. O intuito também é que eu falar um pouco dos componentes como um todo e como eles se conectam. Então eu vou entrar um pouco no detalhe técnico, tá? Eu acho que esse é o intuito, porque como o André deu um super overview aí dos problemas de indústria, eu quero falar um pouco desses componentes, tá? Então nesse caso aqui a gente pegou essa arquitetura de remote monitoring. Então é onde ele recebe os dados de sensor, tá? Não sei se vocês vão conseguir ver meu mouse, acho que sim. Mas os dados de sensor, os dados operacionais, né? Seja ele qual for, porque o dado tem o dado operacional real time, tem o que a gente trata em formato de batch, que a gente consegue fazer algumas poucas vezes por dia, o que a gente vai tratar real time. Os ERPs também que tem dentro da indústria, a grande maioria dos clientes que a gente atende tem alguma tecnologia de ERP dentro que faz parte da solução, então a gente entra para extrair esse dado de lá, esse conhecimento que é muito precioso, tá? E esse SCADA, que nada mais é do que alguns sistemas integrados também que a gente consegue pegar, é um sistema de data acquisition, tá? Que a gente também consegue coletar. E aqui do lado direito estão alguns componentes, tá? Esse alicerce aqui todo são diferentes tipos de storage, tá? Do lado esquerdo aqui a gente tem o Azure Data Lake Storage, que é como se fosse uma distribuição de HDFS do Azure, tá? Eu vou pontuar assim que alguns de vocês vão conhecer, mas é como se fosse um local para armazenar arquivos de qualquer estrutura, né? De qualquer formato. Então tem arquivos estruturados, semi-estruturados, não estruturados. Aqui dentro a gente consegue fazer armazenamento desse tipo de arquivo e ele é otimizado por keyloads de Big Data, tá? Do lado direito, aqui ainda no alicerce, eu tenho o Cosmos. O Cosmos é um serviço de NoSQL que o Azure tem, tá? Que a Microsoft oferece, e dentro dele tem diversas APIs que a gente pode tirar proveito. Então, diversas APIs, digo, como API do próprio SQL, então é como a gente pode escrever queries T-SQL em cima de um banco NoSQL, né? De fazer as queries que a gente está acostumado a fazer, que a grande maioria do pessoal faz em cima de um NoSQL. Tem APIs de MongoDB, tem APIs de Cassandra, e tem API de Gremlin, que é como se fosse um graph, tá? Tudo isso dentro do mesmo serviço. Ele é geograficamente distribuído. É uma tecnologia multimaster, tá? É super interessante. E ela também está aqui nos servindo como alicerce, tá? Para dar vazão a mais esse tipo de dado que é muito comum dentro da indústria, que é esse dado semi-estruturado, tá? Que em grande maioria é JSON, tá bom? Aqui na parte de coleta, tá? Eu vou falar um pouco desse cara aqui. Não está descrito, mas chama IoT Hub, essa tecnologia que a gente oferece, tá? Ela tem várias funcionalidades. Eu poderia ter acho que uma apresentação só para esse cara, né? É evidente que a gente não vai ter esse tempo, mas esse IoT Hub é o centro de quando a gente vai pegar essa informação de sensores, tá? O grande diferencial dele é que ele tem uma comunicação bidirecional. Então ele não é simplesmente um componente que eu vou conseguir dar um drive de evento uma vez só, né? Aquela característica de push e eu vou empurrar o evento uma vez só. Não, ele é bidirecional. Então vamos supor que eu tenho caldeiras lá nesse meu cliente e ele está recebendo algum input de temperatura. Chegou no limite, ele consegue mandar essa mensagem de volta e desligar eventualmente essa cadeira ou essa caldeira. Ou mandar alguma mensagem para o sensor lá na ponta, né, lá na fábrica, no edge que a gente chama, tá? E consegue manipular alguma ação a partir dele aqui, a partir desse sensor, tá? Ele tem um protocolo também que é aceito, na grande maioria dos componentes existe esse protocolo, que é o MQTT, ele também dá suporte, tá? E a grande maioria do dado que chega nele, a gente orienta como streaming, então a gente vai tentar pegar um insight em real time usando esse tipo de componente, tá bom? O Event Hub, eu vou trazer o nome aqui, talvez, acho que muitos de vocês da parte técnica vão conhecer. É como se fosse o Kafka como um serviço, tá? Esse cara também é distribuído, ele consegue dar o output de eventos em real time, então a gente consegue plugar outros componentes dele para dar insight real time para o negócio lá na ponta, tá? E esse cara aqui chama Data Factory, tá? É uma tecnologia que
eu costumo brincar com o pessoal aqui dentro da Microsoft, que é a grande porteira de entrada para dentro da cloud, né? Porque ele é o conector mais democrático que tem para fazer o ETL. Então, a gente tem diversos tipos de source que a gente pode conectar, até de concorrentes, vários bancos de dados, e a gente consegue trazer o dado em formato de batch para dentro da plataforma, tá? O Azure Synapse Analytics ele está posicionado aqui porque ele é um componente de MPP, que a gente chama, que é Multi-Parallel Processing, onde tem um cluster, tá? Servindo só para essas consultas. Então, centralizando dado de streaming, centralizando dado de batch, é onde a gente consegue juntar todas essas informações a nível de petabyte aqui para entregar performance para consulta e exploração de dados, tá? Agora aqui na parte da direita, a gente tem o Power BI, né, que vai servir para Dash, vai servir para... Ele tem um conector real-time também, que ele consegue, em vez daquela tecnologia que a gente faz o push manual de refresh de um dataset, aqui já tem um conector nativo que já faz isso automático, near real-time mesmo, tá? Aqui tem o Analysis Service, que a gente oferece aqui como serviço também, que serve como uma camada semântica, né? Uma camada que a gente consegue mudar o nome de algum campo, consegue facilitar para a área de negócio explorar esse dado aqui, e a área de negócio talvez por algum motivo não acessaria aqui a gente também consegue controlar permissionamento, tá bom? E velocidade, performance desse dado. E aqui o Azure Machine Learning Service, que é um componente onde a gente consegue fazer o prep de modelo, testar os experimentos, fazer os deploy desse modelo, armazenamento, então a gente consegue ter um tracking de um modelo, a gente tem unidades computacionais que a gente pode prover em tempo de execução ao cientista de dados que eu tenho na minha equipe, vai fazer um modelo e eu vou colocar ele aqui dentro, é como se fosse um sandbox, ele consegue fazer todos os experimentos dele lá, ter o tracking, então quando você trabalha com a equipe de cientista de dados, essa ferramenta brilha, onde cada cientista ali consegue, evidentemente, compartilhar o seu trabalho, né? Um trabalho muito individual e aqui esse trabalho consegue ser compartilhado, tá bom? Pode passar, André, por favor. Bom, bacana. E aqui é como é que a gente, uma arquitetura quase que real, tá? Como é que a gente conecta essas caixinhas aí? Qual que é o propósito delas, tá? Eu falei bastante do serviço ali. Então aqui eu tenho diversos devices que a gente vai conectar. A gente tem os sistemas aí que eventualmente o setor de manufatura tem, sua grande maioria, tá bom? E aqui vocês podem ver que tem dois cenários acontecendo. A gente tem um cenário de batch, tá? Sendo tratado pelo Azure Data Factory aqui embaixo, tá bom? E a gente tem um cenário de streaming orientado por esse cara aqui, que é o Azure, o IoT Hub que eu pontuei lá em cima, tá? O legal dessa solução é que a gente tem esse componente, que é o Azure Stream Analytics, que a gente consegue conectar esse cara direto no IoT Hub, pegar o payload, eu chamo payload a estrutura do JSON, a gente consegue filtrar e até estruturar isso. O endpoint aqui, o destino dessa informação a partir daqui poderia ser um SQL, tá? Uma estrutura estruturada. Então a gente está pegando um JSON, estruturando esse JSON e jogando dentro do SQL, tá? Mas nesse caso, o que ele está fazendo? A gente consegue filtrar, isso aqui também é escalável, a gente consegue filtrar um determinado evento que esteja chegando aqui do IoT Hub e consumir um modelo, pegar um score lá, a gente bater essa informação que está chegando real time e jogar ela direto no Azure Synapse. Então, real time, eu recebi a informação, eu filtrei um payload, eu bati com algum modelo, eu fiz uma inferência no modelo, eu peguei isso como resultado e joguei esse cara como output aqui, tá? Isso aqui é muito simples de usar, depois eu até convido vocês a testarem, dentro do link que a gente vai passar no final, tem isso muito detalhado, tá bom? Também tem um fluxo aqui sendo orientado por uma Azure Function aqui, tá? Que pega isso também real time e também aplica a regra de negócio. Ele é um componente serverless que a gente tem dentro da plataforma. Ele é espetacular, a integração com VS Code também convido vocês a testarem, é sensacional. Ele suporta SDK de .NET, de Python, de Java, então é bem interessante, tá? E aqui ele também está eventualmente filtrando alguma coisa que esteja chegando aqui do IoT Hub e jogando no Cosmos, tá? Que também, por sua vez, tem vários mecanismos aqui de captura, como Change Data Capture, que a gente consegue também, por uma determinada regra de negócio, fazer o output desse evento, tá? Uma coisa legal que eu queria pontuar, que essa feature do Cosmos é muito poderosa, tá? Ele pode servir até como source de streaming, por exemplo, para um job de Spark Streaming. A gente consegue plugar o Change Data Capture do Cosmos
para consumir o evento direto no Spark. Então, é como se fosse... É um banco ali que vai estar armazenando seu dado, mas também ele teria uma funcionalidade de quase um message broker para fazer o output do seu dado, tá? E aqui no Alicerce, como eu falei no slide anterior, a gente tem o Azure Data Lake Storage, fazendo todo o armazenamento desse dado, aí fazendo como muitos clientes chamam de Data Lake, a gente consegue colocar todo dado em raw format, então, ou seja, como ele veio, como ele surgiu, a gente consegue fazer o output dele daqui para cá, tá? E ele já tem esse componente. Ele já consegue fazer o output daqui sem nenhum middle aqui para fazer essa regra de negócio, tá? E mais uma vez o dado centralizado no Synapse, e aqui a gente tem essa camada, vou chamar essa camada de semântica, tá? Que é como se fosse um cache aí para dar uma renderização rápida para os relatórios de Power BI, tá? Esse cara oferece muita performance para isso, tá bom? André, você muda aí para mim, por favor. Só um minuto. Ah, ele tinha as numerações, né, para falar o pipe 1 e o pipe 2, mas beleza, na ordem foi certinho, tá? E aqui um cenário de manutenção preditiva, não, show de bola, de manutenção preditiva, que o André também comentou, é um cenário que, quando a indústria consegue implantar isso e fazer isso rodar de maneira correta, é uma estrutura de ganha-ganha, né? É um saving absurdo que você melhora desde a ponta, né, até a entrega do produto, na matéria-prima, tudo isso a gente consegue fazer com manutenção preditiva. Então, se a gente conseguir prever que algo vai quebrar devido a talvez a essas condições de temperatura, com esse tempo de utilização, essa engrenagem aqui costuma dar problema. Então a gente prevê isso, é fantástico, porque a gente consegue deixar produtivo uma cadeia de produção, né, por muito mais tempo. Tá? Então aqui, muitos dos componentes a gente pontuou nos outros slides, eu vou falar só dos que a coleta aqui é a mesma, né? Eles podem ter diferentes services aí que a gente pode pegar essa informação. As características de driver dessa informação, ou stream ou batch, permanecem as mesmas, tá? Então a gente tem os mesmos componentes que a gente citou, o Stream Analytics que a gente pontuou no outro slide, e aqui a gente tem os mesmos elementos estruturantes de armazenamento, o Synapse para Insight, para terabyte, petabyte de dados, tá? E aqui a gente tem alguns componentes plugados nele. Então, o Power BI, nós temos Analysis Service, nós temos o Databricks, que é o Spark como serviço dentro da plataforma. Literalmente a gente entrega um PaaS, né? Que isso aqui é fantástico. Então a gente tem uma camada aqui de engenharia com uma camada integrada de Data Science, tudo embutido dentro do mesmo produto, tá? É fantástico. O Azure Machine Learning Service, que a gente pontuou também no outro slide. E aqui os serviços cognitivos que a Azure oferece, em sua grande maioria, em formatos de API, para consumo, pronta para consumo, tá? Aqui ele fala um pouco das vantagens, né, de reduzir custos, aumentar a eficiência de produção e fazer o aumento da segurança, né, de toda essa cadeia, tá bom? Pode passar, André. Show. Maravilha. E aí tá mais mais um pouquinho de um monte de componente interligado. Tá, vou falar dos que eu não falei, porque o fluxo, vocês podem perceber que é basicamente o mesmo. A gente tem o mesmo IoT Hub dando drive dessas informações, tá? A gente tem aqui o Machine Learning Service servindo de input para filtragem de eventos do Stream Analytics, tá? E aqui a gente tem o Azure Cognitive Service, tá? Então, esse cara aqui, ele consegue, ou a gente consegue consumir as APIs prontas que o Azure nos dá. Eu até deixei uma colinha aqui que eu vou até falar um pouco do que a gente pode oferecer, porque é bastante coisa. Então, se tratando de serviços cognitivos e consumo de API pronto, então a gente passa um payload de informação e te retorna com o resultado disso. A gente tem APIs para tomada de decisão, que é detecção de anomalia, moderador de conteúdo. A gente tem componentes de linguagem, que a gente pode falar de Q&A Maker, Text Analytics, Translator, tá? A gente tem de speech, então isso é muito bacana, funciona super bem, que é o speech to text. Então é quando a gente tem uma fala para texto, o texto para fala também funciona, tá? Funciona muito bem. E tem o próprio Translator também e Recognition, então a gente consegue fazer reconhecimento de voz e tudo isso, tá? Vision, então tem Custom Vision API para talvez uma autenticação na fábrica, a hora que os funcionários vão entrar, ao invés de bater o ponto, uma câmera consegue reconhecer, fazer o reconhecimento facial e falar assim, esse funcionário entrou tal hora para trabalhar, sem aquelas filas, né, para o pessoal eventualmente bater o ponto e tudo isso. Então, Cognitive Services aqui dentro da plataforma é sensacional e convido também a testar, tá bom? Então, mais uma vez, como elemento estruturante aqui, mais elemento de dados, a gente tem o Cosmos, a gente tem o Azure
Synapse como fosse o data warehouse aí da companhia, da empresa, né? Mas aqui a grande diferença que a gente tem dentro dessa arquitetura e da outra que a gente conversou é o Azure Databricks. Então, o Databricks é o Spark como serviço, tá? Ele vem inovando muito, é uma parceria muito forte que a gente tem aqui dentro do Azure, tá? Realmente é fantástico, a gente consegue escalar absurdamente, então é uma área que a gente consegue fazer uma engenharia, mas usando o Spark, então, mesmo que a gente tenha uma equipe de engenharia que manje só de SQL, o Databricks com o Spark SQL a gente consegue fazer o trabalho de engenharia para, eventualmente milhares de máquinas, centenas de máquinas, tá? A gente consegue ter também um local centralizado para modelos de machine learning com MLflow, que é open source, tudo dentro desse produto, tá bom? E como output, a gente consegue fazer aqui para dentro do Synapse. E a gente também, esqueci de falar, que ele também pega aqui do storage. Então tá vendo que todo o raw data tá vindo para cá, consolidando, a gente pode fazer o cruzamento com as informações que estão vindo daqui, que a gente importou em formato de batch com o Azure Data Factory, que está no storage, a gente consegue fazer um job de engenharia aqui com centenas de máquinas e fazer o output aqui para as regras de negócio, tá? Os mesmos elementos de Self-Service BI aqui, de camada semântica, também está presente aqui como Azure Analysis Service Power BI, mas agora servindo para mobile. Então esse exemplo aqui, provavelmente usando Power BI Embedded, que dá essa funcionalidade aqui para dispositivos mobile, tá bom? Pode passar, André, por favor. Só esqueci de falar. Sem problema. Legal. Rafael, posso fazer uma sugestão? Claro. A gente já passou 46 minutos. Tá. Como a gente tem 1 hora, vamos mostrar o caso de uso para o pessoal e aí a gente deixa uns 10 minutinhos para as perguntas, pode ser? Show. Beleza, então. Combinado. Tá, depois, pessoal, a gente pode ver como é que a gente pode compartilhar esses documentos com vocês e aí tem algumas arquiteturas. Basicamente é o mesmo. Basicamente é o mesmo, os mesmos componentes se conectam, algumas eventuais regras ali que a gente coloca, mas show de bola. Tá? Depois a gente pode eventualmente complementar nos comentários. Gente. Show. Tá, gente, só para vocês terem um briefing rápido aqui, a gente quer mostrar um caso de sucesso nosso que aconteceu com a ThyssenKrupp. Basicamente, eles fazem elevadores, né? E eles fizeram uma solução utilizando Azure, IoT, uma série de outros serviços que você consegue olhar ao lado esquerdo aqui. Então, Time Series Insights, Stream Analytics, Psycho Data Warehouse, Digital Twins. A gente não vai explicar elas aqui, não faz sentido para essa apresentação. Mas a ideia aqui é mostrar como é que eles utilizaram de inteligência artificial, utilizando esses produtos do Azure, para fazer melhorar até a parte de revolucionar a manutenção dos edifícios e dos elevadores. Então, assim, eles têm uma série de sensores dentro do edifício para pegar informações sobre ar-condicionado, então temperatura, sobre os elevadores e assim por diante, até inclusive ter uma planta digital disso dentro do Azure para fazer simulações e tudo mais. Então, a gente vai passar aqui para vocês. Espero que o áudio saia. Se o áudio não sair, a gente dá um jeito aqui. Legal. Então, assim, a gente vai passar aqui esse caso de uso, 3 minutinhos, e depois a gente vai abrir para perguntas, tá? The elevator is the nervous system of a building. We transport people, and transporting people is a very serious thing. So as an elevator company, we need to test the concept of elevators. Rottweil is called the village of towers, but now they have a real tower. I mean, a real tower. We are testing not only hardware, but we're also testing our thinking. For years, there was no change in this industry. With the help of Microsoft and Willow, we are in a different stage. The Willow Twin is our feature platform. Partnering globally with Microsoft, we're looking at the whole city and how we can leverage AI, IoT, and cloud and bring it into one solution that's robust, safe, it's secure, and it's scalable. What Willow does is provide a digital twin replica of the built environment to bring together the static information that's produced during the construction of these buildings and the live dynamic information as well. We're leveraging the Azure Digital Twins platform. Microsoft was a natural fit for that because of the flexibility and scalability that offered for the data storage component of it, as well as the embedded security features that were built into that data storage. The digital twin of the building enables us to show and also do testing in a digital world and digital environment instead of the real world, to check the behavior of the system, to do simulations of the system, people flow analytics,
and to come to a very robust result without doing physical testing. This is the first time that we have a complete building with all the infrastructure, everything what you find in a building. There's over 15,000 live data points on that building. There's over 57,000 static data points, and I can find them at a click of a button. We're able to demonstrate on the tower what would happen in an emergency. Knowing that all the people are out and they're safe, this digital twin gives me as an owner visibility into the things that matter for me in an emergency. Digital twin is fundamentally changing how we're interfacing with the building, whether it's the occupant, the owner, or the operator. It won't be very long before every single building construction process ends up with a requirement to have a digital twin of the asset. Willow with Microsoft are taking an enterprise solution to market that really does make our city smart. The amount of information that we can now capture through the Azure Digital Twins platform is mind-blowing. Data from an infinite number of sources. So together with Microsoft, we will change the built world. Show, né, pessoal? Tem várias ideias aí que a gente pode aplicar no cenário de manufatura, né? Alguns exemplos assim de algumas coisas que a gente até comentou aí no slide anterior. Então, basicamente, isso é o que a gente queria compartilhar com vocês. A gente tem, basicamente, uns 10 minutos sobrando para perguntas. A Feu quer complementar com alguma coisa? Não, é isso. Deixa as perguntas. Como isso tá sendo gravado, mesmo que não dê tempo, ou história uma hora, eventualmente a gente vai responder. Bom, espero que vocês tirem proveito. A gente vai deixar uns links também referente da parte de arquitetura, serviços cognitivos, que vocês possam olhar. Todos esses componentes que foram citados no vídeo e que foram usados ali, que está citado ali do lado esquerdo, que até o André passou o mouse, eles estão presentes também na arquitetura, então tem como vocês olharem na documentação. A documentação da Microsoft é bem rica e pode ajudar bastante. E qualquer coisa eventual, a gente vai estar aí também para ajudar, tá bom? É isso. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Aí aguardamos as perguntas de vocês. Show de bola. Valeu, pessoal. Obrigado. Um abraço.